Salmo 44, todos já têm? Por gentileza, verifica comigo e leia aí o Salmo 44, versículo 4. Diz assim a Bíblia Sagrada: Tu és o meu rei, ó Deus, ordena vitórias para Israel. Amém? A minha versão talvez seja um pouquinho diferente, mas salvações significa vitórias. E Jacó teve um encontro com o anjo, lembra disso ou não? No Val de Jaboque, o seu nome foi mudado para Israel. E é sobre isso que vamos comentar nesta noite. Queridos e amados irmãos, o salmista, ele no Salmo 40, ele lamenta, ele faz uma lamentação. E para os seus dias, nos seus dias, ele lamentando, ele põe no papel. Há uma briga muito forte teológica para dizer quem é o autor especificamente deste salmo. Eu quero crer e quero denominá-lo como apenas o salmista, porque muito mais do que o autor, aquilo que ele escreve. E o salmista, no Salmo de número 44, ele se lastima. Veja que ele vai conversar com Deus logo nos seus primeiros versículos, e ele traz uma lamentação, ele traz um sentimento. E se você é espiritual, entender a linguagem do Espírito, só em ler isso você já vai começar a compreender. Veja o que ele diz no versículo 1. Ó Deus, nós, nos dias de hoje, nós ouvimos, e ele não é redundante, mas ele diz, ouvimos com os nossos ouvidos, e nossos pais nos têm contado os feitos que tu já realizastes em seus dias. Nos dias de Deus? Não, nos dias dos pais. Os feitos que tu tens realizado. E estes feitos são desde os tempos da antiguidade. Ou seja, não apenas os nossos pais nos contaram, mas a gente ouve a uma voz que há um Deus em Israel e ele faz coisas extraordinárias. Creio eu que este salmista, israelita, judeu como ele só, ele está na sua classe, talvez na escola, aprendendo sobre a origem das leis de Israel, aprendendo sobre as coisas da vida, sobre as coisas seculares de sua época. E lá alguém deva ter ensinado a ele que Deus é muito antes do povo de Israel existir. Deus escolheu o povo de Israel. E alguém chegou em mim esses dias e disse assim: Pastor Géser, por que Israel? O que é que tem Israel? E na Bíblia você não encontra resposta para isso. E eu tive que, para a pessoa entender e parar de me perguntar uma coisa que não é inexplicável, eu falei: irmão, Deus girou o planeta, colocou o dedo no meio, e o dedo de Deus ficou marcado em Israel. E Deus amou aquele povo, porque não há outra explicação. De lá saíram os grandes estadistas, de lá saíram os grandes poderosos, homens que fizeram história. A Bíblia é cheia de atos poderosos de Deus, usando israelitas, usando judeus. E então, este salmista sabe que Deus faz maravilhas, que Deus faz proezas. O Jeová de Israel é o poderoso. E não somente ele sabe porque os pais falaram, mas ele sabe porque ele ouve a uma voz que Deus faz milagres e maravilhas. Mas ele não faz só milagres e maravilhas hoje. Ele não fez só nos dias dos nossos pais. Ele fez durante os tempos da antiguidade. E ele não para. Veja o sentimento que ele expressa nessa lamentação. Versículo 2. Como o Senhor Deus expelistes as nações com a tua mão, e aos nossos pais plantastes. Antes de Israel ser Israel, quem é que dominava sobre as terras? Logo num primeiro momento em que Moisés vê as terras, ele vê que a terra é produtiva, a terra manda leite e mel, a terra é maravilhosa, a terra planta uma vinha, precisa de 2 homens para carregar. No entanto, tem gigantes na terra. Os descendentes de Anak, os Anaquins, os Refaíns, eles moram lá. E aí nós vamos ter que entrar e expulsar os demônios. E o irmão aqui que está escrevendo, o salmista, ele sabe que os nossos pais, o Senhor plantou lá e expeliu as nações para plantar os nossos pais, glória a Deus. Veja o versículo, continua: como Deus afligiste os povos e aos nossos pais alargastes. Ou seja, Deus não somente plantou, mas Deus aumentou
aumentou a tenda, Deus aumentou e alargou a estaca. Deus não colocou o povo, falou, fica só nesse terreninho, não. Deus falou, vai e conquista as terras, rompe com os inimigos, vence os inimigos e toma posse, porque o Deus Todo-Poderoso, que outrora fazia, que hoje faz, continuadamente fez. E olha aqui na Bíblia que o salmista diz e ensina a gente, os nossos pais não só ficaram parados, mas eles cresceram, eles se alargaram. Parece que o lamento dele continua, porque ele diz, pois não conquistaram a terra pela sua espada. Os nossos pais muitas vezes não fizeram esforço físico, arrancando a espada. E ele continua dizendo, nem o seu braço os salvou, e sim a tua, aleluia, a tua destra. O que é destra, meus irmãos, é mão. Então não foi a espada do homem, não foi a mão do homem, não foi o braço do homem, foi a mão do Todo-Poderoso, que deu vitória, que ajudou, que fortificou, que cresceu. Glória ao nome do Senhor. O salmista, ele ainda no seu lamento, ele diz, o teu braço, Deus, e a luz da tua face, porquanto te agradaste deles. Ele conta essa história, ele coloca esse prelúdio, ele faz esse proêmio, ele traz essa introdução da sua lamentação. E aí o versículo 4, ele começa a fazer um pedido. Qual é o pedido, pastor? É esse: Deus, Senhor, tu és o meu rei. Eu sei que o Senhor é o nosso Deus. Eu sei que o Senhor fez com os nossos pais, mas Senhor, por favor, parece que vejo aqui nas entrelinhas e nas inferências, ele prostrado diante de Deus, dizendo, Deus, tu és o nosso rei, e se tu és o nosso rei, por favor, ordena, aleluia, as tuas vitórias para o teu Israel, glória a Deus. Ou seja, do mesmo jeito que o Senhor agia no ano passado, no mesmo jeito que o Senhor fazia nos tempos primórdios, por favor, volta a fazer. Do mesmo jeito que tu trabalhaste dias dantes, volta hoje a realizar e a trazer vitórias para o teu povo. Bendito seja o nome do Senhor. Veja, meu irmão, que ele não pede. Veja que ele pede ao Senhor uma ordenança de Deus. É uma necessidade que ele está pedindo. Ele fala, Senhor, por favor, não age não, mas ordena. Ordena as tuas vitórias para Israel, porque nós somos dependentes das vitórias de Deus para Israel. Esse é o pedido que ele faz, é sobre isso que nós vamos falar. Mas ele confia que Deus vai fazer. Por quê? Porque ele continua o salmo. Veja o versículo 5. Olha a confiança dele. Por ti, ó Deus, venceremos os nossos inimigos, e pelo teu, versículo 5 do 44, e pelo teu nome pisaremos os que se levantam contra nós. Ele faz um pedido a Deus, mas ele diz, eu vou precisar usar a minha confiança, porque todo mundo pede a Deus. Sim ou não? Quantos irmãos pedem alguma coisa a Deus nesta noite? Eu peço a Deus desde que eu amanheci o dia, Senhor, dá-me um dia abençoado. Eu já pedi a Deus um dia abençoado. Agora, o negócio não é pedir, o negócio é confiar que Deus vai dar. Ele faz o pedido, Senhor, ordena a tua vitória para o povo, ordena a tua vitória para Israel. Todavia, eu já estou seguro de que pelo teu nome nós desbravaremos e venceremos para a glória do nome do Senhor. Isso não é confissão positiva, não. Isso não é confissão positiva, não. Isso aqui é confiança em Deus. O que é confiar, pastor Géser? Confiar é botar a fé em ação. Fé em ação é botar, e eu gosto muito dessa frase, bota o pé que Deus cria o chão. Isso é a fé. Isso é confiar. Bota o pé que Deus cria o estrado. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Então ele faz um pedido, ordena a vitória a Deus. Todavia, eu já sei que pelo teu nome nós sairemos vencedores. Não somente ele oferece a sua palavra de confiança. Pastor, me perdoa, o senhor Loane, desculpa. Ele não traz somente o pedido, ele faz a confirmação do pedido em sua confiança, mas ele também não se esquece de agradecer. Que às vezes a gente não agradece. A gente pede, confia, mas nunca agradeceu. Vamos ver o versículo 6, a palavra de gratidão dele. Capítulo 44, Salmo 44, versículo de número 6. Pois eu não confiarei no meu arco e nem na minha espada, meu Senhor. Todavia, meu Senhor, versículo 7. Tu nos salvaste dos nossos inimigos e confundiste os que nos aborrecem. O 8 é a palavra forte de gratidão. Em Deus nos gloriaremos todo dia e louvaremos o teu nome eternamente. Glória a Deus.
Eu peço, confio e agradeço, porque sei que o meu Deus vai fazer, glória ao Senhor. Essa é a palavra dele. Agora, quais são, pastor Géser, as vitórias que Israel precisa neste tempo? É sobre isso que quero trazer nesta noite. Quais são as vitórias que Israel necessita? Primeira vitória que Israel necessita, versículo de número 9. Veja o versículo de número 9. Mas agora, ou seja, não ontem, não semana passada, não ano passado, mas agora, tu, Deus, que outrora era com os nossos pais, que antes trabalhava, fazia, realizava e movia a sua mão e o seu braço agia, agora tu nos rejeitastes, aleluia, e nos confundistes, e olha o forte, e não saís com os nossos exércitos para a peleja. O que ele está pedindo a Deus? Ele está dizendo, Deus, antigamente o Senhor saía com os nossos pais, antigamente o Senhor realizava, antigamente o Senhor trabalhava, mas hoje eu te faço um pedido, ordena a tua vitória para Israel, saindo conosco de novo à guerra. E nas palavras inferentes do texto, ele está pedindo presença. Porque o que é importante na guerra não é a força do nosso braço, não é a estratégia, não é a estratagema, não é a dinâmica, não é o jeitão que o exército se coloca, não é o tamanho daquele vale onde a gente fica esperando o inimigo vir, não é o tamanho do nosso contingente de soldados. O que determina a nossa vitória, meu irmão, é a presença do Todo-Poderoso no nosso arraial. Quem manda na igreja, quem manda no arraial é o Todo-Poderoso, então a presença dele deve ser evidente, ela não pode faltar. E Israel estava precisando da presença real dele. A presença que esteve com os pais, a presença que alargou a tenda, a presença que criou coisas extraordinárias, que moveu o braço. Agora, Israel está tão distante de Deus, que Deus fala assim, vou deixar eles sozinhos, vou ver se eles conseguem. Aí o salmista vem e diz, por favor, ordena para a gente a tua vitória. E qual é a primeira? É a tua presença para a gente. A gente não quer outra coisa, a gente não quer dinheiro, casa, carro, emprego bom. A gente não quer outra coisa senão a tua presença. Sem a tua presença não dá. Sem a tua presença eu não consigo. Sem a tua presença eu não caminho. Sem a tua presença eu não vou. Mas cheio da tua presença, eu estou seguro que há um Deus poderoso para fazer muito mais além daquilo que peço ou penso. Em nome do Senhor, meu irmão, a coisa melhor na vida de um crente é a presença do Deus Todo-Poderoso. E eu não quero chover no molhado aqui, porque quase todo pregador fala acerca da presença de Deus. Eu não quero ser redundante e ficar falando sobre a presença. Eu quero mostrar na Bíblia, pelo menos algumas vezes, a presença de Deus agindo para o povo de Israel. A Bíblia diz que Moisés se achega a Deus, e Deus diz, pô, Moisés, esse povo é mau demais. Esse povo é contumaz, é falaz, é audaz. Esse povo aí briga comigo, Moisés, eu sou abençoo e esse povo reclama. E Moisés diz, Senhor, é o teu povo, é a tua igreja, é a tua congregação, é o teu arraial. E Deus diz assim, Moisés, eu vou fazer o seguinte, eu vou precisar criar alguns planos, idealizar alguns projetos, eu vou mandar um anjo com você. Aí Moisés entra em cena e diz, não, Senhor, por favor, Senhor, anjo não. E Deus diz, por que anjo não? Ele diz, Senhor, se a tua presença não for conosco, não nos faça sair daqui, Senhor. Em outras palavras, eu não dou um passo se a tua presença não for comigo. Agora, se a tua presença for comigo, eu vou descansado, eu vou tranquilo, eu vou confiado. Pela presença do Senhor, meu irmão, as brasas de fogo se acendem. E se você é cheio do Espírito e glorifica o nome do Senhor, a presença do Senhor é real, é abundante, é transcendente, é extraordinária nesta casa. E se ela existe, solte a sua voz e celebre a majestade do eterno Deus. A vitória da presença chega sobre nós desta noite. Aleluia. A melhor coisa é você sentir a presença de Deus na vida de um irmão. A melhor coisa é você sentir a presença de Deus na vida de uma irmã. Quando nós estamos cheios da presença do Senhor, parece que transpiramos diferente, parece que pregamos diferente, parece que ensinamos diferente. Quando tem a presença do Senhor, não precisa dos conchavos teológicos, não precisa das ideias mirabolantes de um pregador. Quando tem a presença, existe uma glória, um canal. Parece que Deus abre um canhão de energia espiritual lá do céu sobre a nossa vida, e a gente começa a transmitir para o povo, e de repente há um que diz glória, outro que diz aleluia. É uma adoração em hinos espirituais, é alguém falando em línguas estranhas, e a presença do Senhor começa a balançar o ambiente. O que é isso, pastor? É a glória do Deus Todo-Poderoso descendo sobre nós. A presença dele é uma vitória que Israel precisa. Aleluia.
Eu falei no Antigo Testamento, vou para o Novo Testamento, vem comigo. A Bíblia diz que 2 discípulos estão voltando com as malas prontas para Emaús. E eles voltam para lá e eu acredito, pastor Eduardo, coçando a cabeça, dizendo: o que a gente vai dizer para a igreja de lá? A gente já marcou o congresso com Cristo e ele morreu. Domingo de manhã vamos voltar para casa. O que a gente vai dizer no culto à noite hoje? E quando eles vão pelo caminho, de repente um desconhecido, um caminheiro, um ilustre desconhecido abalrou a ele. Quando abalrou, ele disse: que palavras são essas que trocais entre vós? Que palavras são essas que falam entre vós? O senhor não está sabendo, distinto caminheiro? Qual é, por favor, me diga. Se esteve entre nós, varão profeta, poderoso em obras e palavras, fez milagres, maravilhas e prodígios. Mas os príncipes da sinagoga mataram ele e acabou para a gente. A gente vai embora e acabou para nós. Picar o cartão nessa empresa não dá mais. O dono dela morreu. Morreu. Aí, então, o distinto companheiro, ele abre a boca e diz: por acaso não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E a Bíblia diz no capítulo 24, versículo 26, e abrindo-lhes as escrituras. Ai, eu sou apaixonado com isso. E Cristo, abrindo-lhes as escrituras, lhes pregava o que dele se havia, de Moisés até os profetas. Eu sou apaixonado com isso, aleluia. Ele começa a pregar o que, pastor Géser? Ele começa a pregar sobre a presença dele nos lugares aonde ele estava, lá na fornalha onde o quarto homem apareceu. Quem era o quarto homem? Era a presença, aleluia. Quem era a pedra que o povo de Israel seguia no deserto? Era a presença. Quem era aquele anjo que apareceu a Manoá? E lá Manoá diz: qual é o teu nome? Ele diz: maravilhoso. Ah, já saiu, não posso dizer, visto que é maravilhoso. Jesus abrindo as escrituras proféticas no capítulo 9, versículo 6 do livro de Isaías, ele diz: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, ou seja, a cruz, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Imagina ele pregando dele, sem dizer que é ele. Ele tem 2 motivos aí que eu gosto de comentar. Ele tem a mão no bolso, porque se ele está com a mão para fora, eles viam as marcas. E ele tem uma touca cobrindo até aqui a perto da sua sobrancelha, porque as marcas dos cravos. Então ele prega diferente. Nesse dia ele prega sem muita, como eu posso dizer, sem muita habilidade. Ele põe a mão no bolso e começa a pregar sobre ele. E o caminho com Jesus é rapidinho. Chega, ele se fica: Senhor, porque já se faz tarde. A gente vai cear e o Senhor fica com a gente. Pois não, entrou dentro da casa, cumprimentou as famílias. Senta, vamos participar de um pão. E a participação dele na casa, isso aí me toca, depois você prega sobre isso. Ele não chega para ir lá para o quarto e ficar esquecido. Ele chega para ser o principal. Na casa ele tem que ser o principal. Como é costume judeu, entrega o pão para ele. Não é entrega o pão pro aluguel, não é entrega o pão é dele. Agora dele, reparte-se para os outros. Ele pega o pão, reparte, dá graça ao Pai. Um pedaço de pão para o lado, um pedaço de pão para o outro, alguns farelos. A cadeira não sai do lugar e ele some. Quando ele desaparece, um olha para o outro. E quando olha, diz: porventura, não ardia no nosso coração, quando no caminho, lá atrás, nos falava aquelas palavras? O que é isso, pastor? É a presença. Israel precisa de novo da presença. Não uma presença muitas vezes visível, mas uma presença invisível que a gente sente. Porque hoje, vamos ser sinceros, as igrejas estão modernizando tanto que querem levar o povo a uma visão da presença, quando ele não quer que a gente veja a presença, ele quer que a gente sinta a sua presença. E a ministração da palavra é para isso, vai queimando forte o coração, e aí você vai dizendo: é a presença, ó, eu estou sentindo, ó, coisa boa, é a presença, ó, glória! Quer sentir a presença do Senhor intencionalmente? Se você receber ela aqui, uma vitória você já recebe do Todo-Poderoso. A presença dele é necessária na nossa vida. Engraçado. Esses dias eu estava orando de madrugada. O pastor Eduardo era mais ou menos umas 3 e pouco da manhã. E digamos que aqui está a minha cama, minha esposa dormindo ali. E eu fui orar aqui. E aqui é a porta. E aí eu estou orando aqui. De repente eu sinto algo extraordinário de Deus. Meu Deus, que glória. Eu não consegui explicar, e de repente eu olho para a porta. Quando eu olho para a porta, eu vejo um leão prateado, sentado na minha sala, com as patas, olhando, do lado de cá tem uma janela lá na sala, e eu disse: não é possível. Eu fiquei olhando, e eu falei: é alguma visão. Fechei o olho, abri o olho, quando eu abri, o leão estava lá.
E eu, meu Deus do céu, sabe aquele negócio? Eu disse, meu Deus do céu. Peguei o telefone do criado mudo, catei, ativei a máquina e tirei umas 4 fotos. Estou brincando não, estou falando sério, não tenho vergonha de dizer. Tirei umas 4 fotos e ele lá quietinho. E ele olhava assim da minha sala tem uma porta de vidro que dá para a rua. E ele olhando e eu, meu Deus, que presença. E eu comecei a chorar. Chorar, falar em línguas estranhas. E a minha esposa começou a resmungar do lado de lá. Gésio, o que foi? Eu disse, por favor, levanta e olha para a sala. Tem um leão. E ela disse, ele está variando. Aí ela disse assim, eu não vou nem levantar porque isso é loucura, isso é bobeira, Gésio. Eu disse, não, por favor, olha, eu já tirei até foto. Quando eu falei isso, ela despertou. Isso não é possível, tirou foto, eu quero ver. Aí quando ela pegou e olhou, ela disse, eu estou vendo, aleluia. Eu estou vendo também o melhor, Géser, eu estou sentindo a presença dele, a presença do leão da tribo de Judá. Eu continuei orando ali e a presença do leão ficou ali, meus irmãos. Foi quase de manhã, eu já estava amanhecendo, aí eu não consegui ver mais. Aí eu fiquei tranquilo e despreocupado. A presença do Todo-Poderoso, até mesmo enquanto você dorme, ela está olhando por você, guiando você, te ajudando. Não basta ser um leão, que seja a glória do Todo-Poderoso aqui nesta noite. Encha-se da presença do Espírito Santo de Deus. O que é que Israel precisa? Israel precisa de companhia. Por quê? Agora vai para a guerra e não tem ninguém. Agora vai para a guerra e não tem ninguém para ajudar. Sabe aquela questão de deu certo? Não era que Israel deu certo. Não era, é a presença que faz o que a gente não pode fazer. Israel vai para a guerra e tem todos os obstáculos da guerra, toda a estratégia da guerra. E aí Israel talvez esquece de alguma estratégia da guerra. E quando esquece, ele diz, esquecemos desse detalhe. Aí a presença já tinha feito aquilo que eles esqueceram. Só que agora que eles vão para a guerra e não tem mais a presença, acabou a companhia, o que vamos fazer? Vamos ter que detalhar a guerra em todos os detalhes. Israel, quando sai, quando Davi representa a presença do Senhor, quando Davi sai à guerra com Israel, Israel vence. Mas quando Davi não vai, Davi fica, Israel não traz a vitória. Então, faça esta oração nesta noite. Senhor, ordena a tua vitória sobre Israel. Eu sou o teu Israel, e a primeira coisa que eu preciso é de uma companhia nessa guerra que eu estou enfrentando. Talvez de ordem espiritual, talvez de ordem matrimonial, talvez até de ordem financeira. Aleluia, aleluia. Deus envia salvação, Deus envia vitória. Diz, filho, é a presença que tu quer? É, Senhor, estou precisando. Deus fala, peraí, eu vou mandar a minha presença sobre a tua vida. Recebe aí a presença do Espírito Santo de Deus. Só quem crê nessa palavra, solte a sua voz no ensonar grito de glória e adore a majestade do Eterno. A presença é uma necessidade para Israel. Israel não consegue sem a presença. E mais, pastor? Qual outra vitória que Israel precisa como povo? Segundo versículo, ou melhor, versículo de número 9 é a presença. Versículo de número 10 é o que, pastor? Israel está precisando de valor. Israel está precisando de coragem. Por quê? Versículo de número 9. Versículo de número 10. Tu, ó Deus, nos fazes retirar do nosso inimigo. Além de não ir com a gente perdeu a coragem. Além de a gente estar sozinho, porque se uma vez estamos sozinhos, é lógico que ficamos com medo mesmo. O inimigo apresenta, e aí pelo Senhor, a gente fica com medo, treme das pernas e retira-se dos inimigos. Quando isso jamais, na Bíblia Sagrada inteira, foi comportamento do exército de Israel. Se tem um exército louco e apaixonado por lutas extraordinárias, esse exército é o de Israel. Pelo que eu sei, pelos meus estudos, até o dia de hoje, está para e passo aos Estados Unidos. O equipamento bélico de Israel destrói o mundo em questão de milésimos de segundos. Até hoje, o comportamento do exército de Israel nunca foi um comportamento arredio. Não, eu vou tirar o campo, não. Com esse inimigo eu não posso, então luta com ele aí porque eu estou fora. Não, Israel, o tamanho do grande é o tamanho do meu Deus. Então ele vai ser destruído aí agora. Ou seja, a gente perdeu a presença e agora a gente perdeu a coragem.
E aqui eu vou ser muito direto, franco, honesto com você. Vamos parar de ser medroso nessa terra. Vamos parar de ser frouxo nessa terra. Vamos ser sinceros. Ah, pastor, mas eu não tenho documento. O que vão acontecer? Irmão, o Deus que eu sirvo é poderoso para te tirar do cárcere. Ele é Deus. Vamos parar com esse negócio de medo. Aleluia. Vamos tomar hoje uma injeção dos céus. E eu coloquei uma palavra que tem tudo a ver com a gente aqui. Acabou a garra. Não tem garra mais. Sabe aquela garra? Não, aquele... Pastor, me conta comigo, eu estou aqui. Eu estou junto, vamos lá. Bota o ombro embaixo da arca. E não importa o tamanho da corredeira caindo no rio, não. Josué, coloca a arca aleluia. Coloca a arca no ombro dos sacerdotes, irmão. E a Bíblia Sagrada nos diz que quando eles colocaram a planta dos pés na água, Deus parou o rio. Vem cá comigo, vem cá, vem cá. Quantos sacerdotes tinha no tempo de Josué? Pelo menos 12. Eu acredito que foram 4 que carregaram. Por quê? Porque os outros 12 fizeram sorteio para não carregar. Tá doido? É tempo de cheia. A caudalosidade do Rio Jordão está tão intensa que eu botar o pé aí, eu vou afundar. Eu vou cair, não vou não. Mas 4 Deus levantou com bravura. Quando eu digo bravura, eu digo garra. Sabe aquela coragem do corintiano, cegado pela tradição corintiana? Eu estou falando para essa mesmo. O corintiano diz que é torcedor fanático, ele é louco, né? Ele até tem uma música, somos todos loucos, né? Irmão, essa garra tinha que ser dos crentes. Essa coragem tinha que ser de Israel. Agora que Deus não vai mais no nosso exército, a gente perdeu a garra. Ó Deus, e a gente põe a culpa em Deus. O Senhor nos faz retirar dos nossos inimigos. Quando a gente vê o inimigo, a gente sai, Senhor. E o pior, meu Deus, e aqueles que nos odeiam, nos tomam como saque, como assalto. Ou seja, os inimigos vêm contra a gente, e aí eles roubam da gente também a perspicácia da guerra. Eles roubaram da gente aquele senso de guerra. Aquele inimigo vai me atacar. Vou me preparar aqui para quando ele vir, eu estar preparado. Eles roubaram da gente isso. E quando roubam da gente isso, Deus no céu está dizendo, eu posso retornar para vocês a vitória, que é a vitória da valentia, da bravura, da coragem. Eu falo isso, e eu estudando essa palavra hoje, para trazer para a ceia do Senhor nesta noite, eu me lembrei de um detalhe bíblico fantástico que eu quero compartilhar com você, porque o que eu sei eu não gosto de ficar para mim, eu tenho que repartir. 2 homens são pouco pregados na crucifixão de Jesus. O primeiro deles é Simão de Cirene. Quem se lembra dele? Simão de Cirene. O que ele fez? Alguém me ajuda? Ajudou a carregar a cruz. Amém, meus irmãos? Pois é. E quando alguém ajuda Jesus a carregar a cruz, digamos, me permita, pastor, ele pega a cruz de Cristo, que Jesus já tinha carregado, vertendo em sangue, porque Jesus verteu sangue, quase que 3 noites seguidas, quando ele começa a suar, gotas de sangue. O seu corpo está embebecido em sangue. Um dos batismos de Jesus foi o batismo de sangue. Compreendeu isso? Um dos batismos que ele teve por Deus foi de sangue. Quando ele põe a cruz no ombro, a cruz fica suja do sangue dele. Não suja, fica manchada, marcada. A palavra certa é marcada pelo sangue. Quando ele não aguenta, e o Simão de Cirene pega a cruz, o Simão de Cirene marca a sua roupa de sangue. Quando ele marca a sua roupa de sangue, o irmão Simão de Cirene só está na cidade porque é Páscoa. Ele veio para ver quem? Para ver os 2 meninos que estudavam em Jerusalém na época. O nome dos filhos de Simão de Cirene, pastor? Alexandre e Rufo. Os 2 meninos, filhos de Simão de Cirene. Pastor, onde está isso na Bíblia? Capítulo 15, versículo 21 de Marcos, Evangelho de Marcos. Ele põe a cruz porque ele foi encontrado numa transversal da Via Dolorosa e os romanos, os soldados falaram assim, pega ele aí, esse capial, esse sertanejo que veio do campo, põe ele aí para ajudar. Ele põe a cruz e carrega. Quando ele vê os meninos, conversa com os meninos, ele vai voltar para a casa dele. Quando ele volta para a casa dele, ele chega lá, ele tira a roupa e a mulher diz, o que aconteceu? Você marcou a sua roupa, está com marca de sangue? Ele disse, eu ajudei um tal Jesus aí. Ele foi morto e eu ajudei, me pegaram para carregar a cruz dele. E esse sangue aqui, lava aí essa roupa aí.
A Bíblia Sagrada nos diz que uma marca do sangue faz toda uma diferença. A marca do sangue foi tão intensa na família de Simão de Cirene, que eu descobri à luz da Bíblia Sagrada que a mãe do Alexandre e Rufo, ou seja, a esposa do Simão de Cirene, foi salva. Pastor, tá louco? Não. Romanos 16. Vê para mim, por favor. Romanos 16. Romanos 16, versículo de número 13. Romanos 16 e 13. Saudai, ó Paulo escrevendo para a igreja que está em Roma, tá bom? Paulo está lá na congregação de Roma e fala assim, ó, manda um abraço. Saudai, a quem? A Rufo. Quem é Rufo, pastor? O filho de Simão de Cirene. E saudai o eleito no Senhor. E a sua mãe, que é minha também. Que eu considero minha também. Então na congregação de Roma estava a mãe de Rufo, esposa de Simão de Cirene. Por que ela estava lá, pastor? Já explico o detalhe. Esse é o primeiro, Simão de Cirene. Tá? O segundo, pastor, o centurião. Quem não se lembra do centurião? O que aconteceu quando Jesus é crucificado? Ele é crucificado, terremoto, as pedras se rompem, o céu se enegra, não há luz, não há lua. E o que acontece? Quando isso acontece, o que ele fala, pastor? Alguém lembra ou não? Vamos ler para a gente tirar da nossa mente, vamos lá? Lucas capítulo 23, Lucas 23 e 47, diz assim, e o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo, na verdade, este homem era o Filho de Deus. Por quê, pastor? Porque o centurião, ele é dono de uma centúria de romanos. O que é uma centúria? 100 soldados. Os soldados receberam pela manhã de Herodes um cambã, uma informação dizendo assim, vão lá em Jerusalém e matem por ocasião da Páscoa aquele a que o povo determinar. E o povo determinou Barrabás ou Cristo. O povo determinou Cristo, morre. Então qual é a informação? Mata Cristo, crucifica Cristo. Então a centúria de soldados, os 100 soldados romanos, mandados por Herodes, vão para Jerusalém. Quando chegam em Jerusalém, pegam o Cristo, sobem ele com a via dolorosa. E quando chega lá em cima, o que acontece? Colocam ele deitado sobre a cruz. E quando colocam estirando o seu braço, esse centurião, o dono dos soldados é que pega a marreta, é que pega o martelo, coloca no cravo, coloca mais ou menos aqui no pulso de Jesus e bate. Todavia, quando ele bate, o sangue do meigo nazareno jorra. E quando jorra, marca. Quando jorra, suja. E quando suja, o que acontece? O poder do sangue é tão intenso que trabalha na hora. Quando acontecem as coisas e ele é acostumado a matar as pessoas e colocar na cruz o carrasco centurião. Aleluia. Quando coloca aquele homem na cruz, as coisas acontecem, ele diz, não. Glória a Deus, este é o Filho de Deus. Marcados pelo sangue, o Simão de Cirene e o centurião. E aí eu vou na Bíblia, porque eles eram romanos. E se o sangue é tão poderoso assim, onde está o irmão que matou Jesus, que pregou Jesus na igreja de Roma? Capítulo 16. Você estava aí, volta lá. Capítulo 16, versículo 11. Olha o nome dele aí. Saudai a Herodião, Paulo manda dizer, meu compadre. A palavra original, parente, significa dizer, meu conchavo. Ou seja, eu fazia o que ele fazia também. Paulo matava os crentes, sim ou não? O Herodião matou o Cristo. Por quê, pastor? Porque o nome Herodião significa dizer servo imediato de Herodes. O Herodião, quando foi marcado pelo sangue, ele não teve outra alternativa a dizer glória a Deus e verdadeiramente este é o Filho de Deus. E a Bíblia Sagrada nos diz que todo aquele que confessa o nome do Senhor será
salvo. Pastor, outra prova. Eu falo aqui de coragem, né? Lembra que Israel precisava de coragem, precisava de bravura? Eu falo aqui outra prova, Hebreus 10 e 19. Tendo, pois, ousadia a entrar no santuário, não mais pelo antigo caminho que é o sacrifício, mas pelo novo e vivo caminho, a saber, seu sangue, sua carne. Ou seja, um novo caminho se nos abriu pelo sangue. E é por isso que nós estamos aqui, cheios de bravura, cheios de coragem, debaixo da graça do eterno todo-poderoso Deus. Compreendeu isso, meu irmão? É complexo, mas é para você inteligente saber que marcando-se pelo sangue, você terá valentia, vai ter bravura de Deus. Por que o escritor Hebreus, que alguém diz ser Paulo, escreve tendo, pois, ousadia? Por que ele diz isso, pastor? Porque quando o povo, no domingo de manhã, digamos assim, ou na próxima segunda, no próximo sábado, quando vão ao templo, Jesus morreu que dia, meus irmãos? Sexta-feira, sim ou não? Sexta-feira. Quando eles vão no templo, no sábado de manhã, e o príncipe da sinagoga abre o templo para chamar o povo, para começar o grande culto, o grande serviço, quando ele abre a porta principal, ele vê que o templo lá, na verdade seria para cá, né, que é o altar, ele vê que o templo está com a cortina rompida. O que era a cortina, pastor? O véu do templo. O véu do templo foi rasgado de alto a... Como ele era sacerdote, podia ver o que tinha dentro do sacerdócio, ele entrou lá e falou, deixa eu ver se alguém veio aqui rasgar. E ele ficou olhando se alguém tinha rasgado de baixo para cima. Mas ninguém rasgou de baixo para cima, foi rasgar de alto a baixo. E ele foi lá confirmar. Quando ele foi lá confirmar, ele falou, meu Deus, vai ter uma mortandade tremenda. Por quê? Porque ninguém pode ver o que tem dentro do Santíssimo Lugar. A arca está no Santíssimo Lugar, e se alguém ver assim como Uzá viu, morre. Então eu vou fechar a porta da igreja e ninguém entra e ninguém sai. Porque se alguém entrar aqui sem ser sacerdote, morre. Pastor, tá louco? Não. Ele fechou a porta. E quando ele fechou a porta, foi preciso o escritor Hebreus vir dizer, tendo, pois, agora ousadia. Que é ousadia? Bravura. Que é ousadia? Poder. O que é ousadia? Garra. Eu entro, aleluia, aleluia. Por que eu entro? Porque eu crio no sangue, e o sangue me dá acesso. Pelo sangue eu entro, pelo sangue eu rompo todas as religiosidades e me acerco ao trono da graça de Deus. Solte a sua voz nessa noite, meu irmão. Você é coberto pelo sangue, lavado pelo sangue, e o melhor, lava a sua vestidura no sangue do Cordeiro, para ter entrada ao céu de glória e entrar na cidade santa pelas portas. Quem compreende essa palavra nesta noite? O que é que Israel precisa? Precisa de presença, mas também precisa de garra, precisa de valor. E o salmista continua, e eu finalizo dentro dos minutos aí que o pastor me deu. Volta lá, Salmo 44, a gente está nele. Salmo 44. Versículo 9 já vimos, 10 já vimos. E agora, pastor? Agora é o 11. Senhor, já que o Senhor vai nos dar as vitórias que Israel precisa, vai ordenar para a gente as vitórias, qual é a vitória que precisamos? Versículo 11. Tu, ó Deus, nos entregastes como ovelhas para comer e nos espalhaste entre as nações. Você pode imaginar o sentimento de um israelita ao dizer, eu sou israelita. Todavia, onde é a terra de Israel? Não tenho. Né? Porque Deus pegou e fez assim por eles, ó, vocês são tudo minhas ovelhas, vão para o campo pastar. E quando eles vão para o campo, Deus desaparece daqui e fala assim, agora vocês somem entre as nações. É tanto que tem judeu escondido por tudo que é lugar do mundo. Porque eles foram... A nação de Israel voltou a ser a nação em 1948. Lembra disso ou não? A nação de Israel só voltou a ser em 1948. Nação. Antigamente, o povo de Israel estava tudo jogado. Uns dos Estados Unidos, outros em Portugal. Muita gente, muito judeu espalhado. Porque Deus os espalhou como ovelhas a comer e dissipou eles. Então, o que é que a gente precisa? A gente precisa de repatriação. A gente precisa de nação. E o pedido de Israel até o dia de hoje é, por favor, repatria-nos. Traz-nos de volta à pátria que nos é herança. E o que o senhor vai dizer com isso, pastor, espiritualmente? O que está faltando nas nossas igrejas hoje, entre as coisas que faltam, é uma frase bem grande assim na parede, antigamente no Brasil aqui, antigamente na galeria estava escrito assim, ora vem, Senhor Jesus. Porque, irmãos, vamos ser sinceros, a América é muito bom, ter carro bom é muito bom, ter casa maravilhosa é fantástico, todavia, você não é daqui, rapaz.
Eu não sou daqui, eu sou do céu. E uma oração, vamos ser sinceros, esquecida nos dias atuais é Maranata. É hora vem, Senhor Jesus. Senhor, em nome do Senhor, eu quero pedir que o Senhor hoje derrame sobre nós uma autoridade sobre-humana para orarmos para que o arrebatamento da igreja aconteça agora. Para orarmos que o arrebatamento da igreja aconteça nesse momento. Porque se acontecer agora, nós sairemos daqui e nós chegaremos à terra que nos é herança. Eu estou lavando a minha vida para chegar lá, meu irmão. Então, a minha oração é: Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Em outras palavras, repatria-nos, manda-nos para a pátria que nos é direito. O Senhor já foi para o céu preparar lugar, então por favor, volta outra vez, volta outra vez, volta. Eu preciso ser arrebatado. Então a vontade de Israel é: repatria-nos, volta a dar-nos nação. E essa é a vontade da igreja, o novo Israel de Deus. Compreendeu? Primeira vitória que precisamos, presença. Segunda vitória que precisamos, valor. Terceira vitória que precisamos, pátria. E agora não mais pátria terrena, pátria futura. Vamos ser sinceros, o que falta muito nas igrejas hoje é pregar sobre o arrebatamento da igreja, que é uma verdade, vai acontecer. Tudo nos mostra que Cristo já volta, breve Jesus voltará. O escritor aos Hebreus, no capítulo 10, se eu não me foge a memória, ele diz assim: aí um poucochinho de tempo, e o que há de vir virá, e não tardará. O que é poucochinho? É um pedacinho de um pouquinho. Pedacinho de um pouquinho. Só que quando é que foi escrito isso, pastor? Foi escrito mais ou menos 60 depois de Cristo. 60 anos depois que Cristo apareceu, escreveu-se. Então nós temos aí mais ou menos uns 1900 anos que faltava um pouquinho de tempo. Então se naquela época faltava um pouquinho, quanto não falta hoje? O arrebatamento da igreja está na iminência. Esse microfone pode se jogar aqui, a minha roupa pode ficar aqui, a minha aliança, o meu relógio pode ficar aqui, e Jesus arrebatar a igreja, irmão. E essa é uma realidade. Senhor, manda esta vitória para o teu novo Israel. Manda a repatriação para o teu povo. Manda a repatriação para o teu filho. Em nome do Senhor. Se nesta noite você sentir vontade ou desejo de ser repatriado, solte a sua voz e adore a majestade de Deus e faça essa oração: Maranata, 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 repatria-nos. Remanda, cola, mandará, mandaia. Eu quero terra nova, meu Deus. Eu não quero mais viver aqui. Cansei, Jeová. Eu quero é a tua presença. Eu quero é a tua glória. Repatria-nos, Pai. Repatria-nos, Deus. Repatria-nos. Eu quero mudar de país. Ouça hoje a voz profética de Ezequiel: prepara a tua mobília para mudares de país hoje. Prepara a tua casa. Prepara o teu coração. Vamos mudar de país. Bacaias.